Nesta noite também agradeço a Deus por ter me chamado na sua graça, ainda nos dias da minha mocidade, das vaidades e das ilusões do mundo. O Senhor me tem guardado e de entre as suas jovens tem preparado uma para ser minha esposa e tem abençoado o nosso lar, nos dando 2 filhas. Agradeço a Deus que minha filha nasceu, irmãos, e Deus nos deu a graça dela assim, recém-nascida. Eu acredito que com uns 8 ou 10 dias, houve até uma crítica no meio da nossa família. Minha esposa colocou uma roupinha de frio, era o mês de julho, fazia muito frio, e fomos congregar, irmãos. Naquela noite congregamos numa igreja, e Deus tomava o seu servo na palavra. Irmãos, o cooperador daquela localidade dizia assim, minha esposa estava atrás, ele não estava vendo, mas dizia: bem-aventurada é você, mãe, que já nos primeiros dias de vida trouxe a tua filha para congregar dentro desta casa de oração. O Senhor faz uma promessa na vida desta criança: o tempo se passará e antes dela completar 7 anos de idade, eu selo ela com a promessa do Espírito Santo. Passou-se, irmãos, o tempo, nós em Igaraçu do Tietê, e minha esposa falou: bem, você sabia que amanhã, ou melhor, na quarta-feira, a Ana Paula vai completar 7 anos de idade? De verdade? Tá bom. Naquela noite, irmãos, Deus preparou, congregou conosco nosso irmão Maurício, que atende em Anadias. A glória de Deus desceu na igreja, e na última oração o Senhor selou minha filha com a promessa do Espírito Santo, irmãos. Hoje ela está com 13 anos, não é batizada, mas o Senhor cumpriu o que Ele falou também. Em uma outra oportunidade, irmãos, eu estava num velório, e na hora de atender o funeral, a família, ela entrou assim numa certa discordância, e teve alguém que falou: não vai atender o funeral não, nós vamos chamar um religioso. E essa moça falando para mim assim, com um ar de riso, zombaria: pois bem, seu Ademilson, o senhor veio aqui para atender o funeral da minha mãe, ela era crente, mas nós não somos. Nós vamos chamar o religioso e vamos recomendar o corpo dela. Vamos recomendar o corpo dela. Falei: tá bom, não tem problema, pode recomendar o corpo, a alma, o nosso Deus já recomendou. E ficamos um pouquinho ali do lado e fomos, irmãos, até o cemitério. Acabou de enterrar, eu estava voltando daquele enterro, e veio um rapaz cabeludo de cavanhaque, e olhando para mim disse: é o irmão, que é o irmão Ademilson? Falei: sim, sou eu, irmão. Ele disse: o senhor conhece o seu Manuel? Falei: irmão Manuel, conheço. O senhor sabe que ele está morto? Falei: não. Sim. E antes dele morrer, ele pediu para me procurar o senhor, e para o senhor ir fazer o funeral dele. Falei: olha, filho, se eu contar uma história para você, você não vai acreditar. Eu estou chegando agora do enterro, que a família não deixou fazer o funeral. Então faz o seguinte, conversa com a família. Se eles aceitarem, tudo bem, eu venho para atender o funeral. Se eles não aceitarem, você vai na minha casa, e de lá você me explica e nós voltamos, e se não poder atender o funeral, pelo menos no enterro nós vamos do nosso irmão. Estou na minha casa, minha esposa falou: tem gente aí. Quando eu saí, ele estava com o irmão que atende a porta, o irmão Nazaré, dentro do carro e chorando. Falei: bom, era para vir na minha casa para avisar que não tinha funeral. Tá bom. E chorando já falei: é mais um funeral que não vão deixar eu atender. E quando eu cheguei, falei: pode falar. Ele disse: é muito profundo o que eu tenho para contar para o senhor. O senhor não faz um favor de entrar aqui dentro do carro? Entrei dentro do carro, e ele disse:
não sei se eu estou ficando louco, mas o que está acontecendo comigo? Veja bem, ontem meu sogro, ele estava no estágio terminal do câncer, estava já para morrer. Eu nunca fui em igreja, olha o meu cabelo, olha o meu cavanhaque, eu nunca pensei em ser crente. Mas tudo bem, quando a família entrou na UTI, que estava no último estágio, da noite não passava, eu fui o último que entrei. Ele me contando. E quando eu entrei lá dentro, estava meu sogro e 2 médicos, um enfermeiro, não sei, cuidando dele. E eu entrei, e quando eu baixei minha cabeça e levantei, não tinha 2, tinha 3. Falei, mas que coisa esquisita. Ele me contando, que coisa esquisita que está acontecendo aqui. Aqueles 2 médicos, ele me contando, saíram e foram embora da UTI. E o terceiro, que é um pouco diferente, ele foi até o meu sogro, santo é o Senhor, e colocou a mão na cabeça do meu sogro, e o meu sogro, que estava em coma, voltou em si e começaram a conversar um com o outro. Glória ao nome do Senhor. E ele falou, olha, senhor Demilson, por mais do que é sagrado, eu não estou mentindo para o Senhor. E eles conversando, e eu já comecei a sentir uma coisa esquisita. Falei, essas coisas de crente, tá, morre, não morre, e agora conversando com esse outro médico, enfermeiro, não sei. Abaixei minha cabeça, e quando eu levantei de novo a minha cabeça, senhor Demilson, por mais sagrado que tem na terra, não estou mentindo, em cima da cabeça daquele terceiro, que era médico, enfermeiro, tinha uma bola de fogo desse tamanho. Glória ao nome do Senhor. Ele disse, então esse negócio não é para mim, esse negócio é de crente. E quando eu fui sair rapidinho, ele me contando, santo é o Senhor, aquele homem foi muito rápido e chegou de frente comigo. E quando ele chegou de frente comigo, ele disse essas palavras, você sabe que o teu sogro é um herói? Glória ao nome do Senhor. Ele falou, eu já com medo, querendo chorar. Herói por quê? Bendito é o nome do Senhor. Herói porque o câncer comeu o seu corpo, mas enquanto comia o corpo ele falava ai, e atrás do ai ele dava glória para o Deus dele. Santo é o Senhor. E aquele homem, irmão Demilson, disse, você sabe quem sou eu? Ele disse, não. E aquele homem, por mais sagrado, eu estou contando para o Senhor, ele disse, eu sou um dos 7 anjos que assisto diante de Deus. Sabe qual que é a minha missão? Quando a alma está para partir da terra, eu me desloco do céu para acompanhá-la. Glória a Deus. E vindo buscar esta alma, eu te encontrei aqui. Ele dizendo para mim, e tem mais uma coisa que eu tenho para dizer para o Senhor. Pode falar, aleluia, santo é o Senhor. O céu comentou ao teu respeito ainda esta semana. Você lembra aquele dia que você perdeu o seu dia de serviço, colocou o teu sogro dentro do carro, levou-lhe no hospital, não cobrou a gasolina? Sim, me lembro. O que você faz a um dos pequeninos, a Deus você faz. Glória ao nome do Senhor. Deus mandou deixar um presente, e ele disse para mim, olha meu cabelo, seu Demilson, olha o meu cavanhaque. Aquele homem colocou a mão na minha cabeça, eu coloquei a língua para fora e falei uma língua que eu nunca falei na minha vida. Vocês acreditam nisso? Glória ao nome do Senhor. E o mais interessante, que a língua que eu falava era a língua que o meu sogro falava também. Aquele homem desapareceu, eu falando com meu sogro, ele morreu falando em língua. Glória ao nome do Senhor. E depois eu não encontrei com o Senhor, e encontrou. O Senhor não falou para mim ir lá no necrotério lá para falar para a família no velório. Eu falei, quando eu entrei no velório, eu dei de frente com o caixão. Quando eu olhei no rosto do meu sogro, minha língua saiu para fora, e no meio da minha parentela eu comecei a falar aquela linguagem. E a família está dizendo, um morreu e o segundo está louco. Bendito é o nome do Senhor. Explica para mim o que é essa linguagem. O Senhor te selou com a promessa do Espírito Santo. Esse moço, irmão, de quando em quando ele congrega, não é crente, mas Deus fez a sua obra desta forma.
Eu agradeço a Deus por esta boa oportunidade que Deus nos tem dado, nossa alegria, irmãos, de estar com esta irmandade. Tinha um desejo muito grande também de conhecer nosso irmão Deusdete, e Deus preparou de conhecer o servo de Deus aqui também. Eu agradeço a Deus que estivemos em viagem pelo continente africano, Moçambique, Zimbábue, África do Sul, mas Deus vai preparar uma outra oportunidade para nós voltarmos, apesar de ser uma festa, uma busca de dons, mas vamos procurar também terminar o culto pelo menos até 9 horas. Então estamos contentes, estamos felizes, irmãos, por estar no meio desta irmandade, sentindo Deus, sentindo esta presença e o amor que Deus tem colocado no coração de toda esta irmandade. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Aleluia. Que a paz de Deus esteja no coração e no lar de todos que ouvirem este testemunho, essa obra linda que Deus fez na minha vida. Meu nome é Mário Luiz Rosa, moro no estado de São Paulo, no município de Franco da Rocha, grande capital. Deixo aqui os meus dados. Meu telefone é 4819-6017. Meu telefone WhatsApp da TIM é 97961-5273. Eu creio de alma que todos que ouvirem essa gravação creem no poder de Deus, creem na misericórdia de Deus, creem no amor de Deus, creem nos milagres de Deus. Eu creio que todos que ouvirem creem de alma, mas aqueles que não têm essa fé toda, que não crê e quiser tirar alguma dúvida, quiser comprovar a veracidade dos fatos aqui relatados, que serão relatados agora, estou à disposição de qualquer um. Já deixei meu endereço, deixei minha comum, Jardim Luciana, no município de Franco da Rocha. Aquele que quiser vir, tirar alguma dúvida, pode vir, conversar com os vizinhos, conversar com a Irmandade aqui do Jardim Luciana, que todas as dúvidas serão sanadas, pois a obra que Deus fez na minha vida é uma obra de misericórdia, é uma obra de amor, é uma obra muito linda mesmo, que eu jamais esperava uma misericórdia tão grande dessa vindo na minha vida da parte de Deus, pois não tinha esse conhecimento todo desse Deus misericordioso que está no céu. Há muitos anos atrás, eu vim para o estado de São Paulo, muito novo, fui parar na vida do crime. Falo assim com toda sinceridade e detalhadamente, porque eu sei que no meio do povo de Deus, não só no meio do povo de Deus, mas no meio de todo o povo, tem muita mãe, tem muitos pais, esposa, filhos que estão chorando por um ente querido perdido no mundo onde eu me encontrava, sabe? O mundo podre, perdido nessas cracolândias desse mundo, sabe? Mas para que todos saibam como a misericórdia de Deus é grande, para que todos saibam que o crack tem cura, o crack tem solução, os vícios têm cura, os vícios têm solução, porém a cura do crack, dos vícios, ela não é material, ela é uma cura espiritual. Somente Deus, pela sua misericórdia, desce nas profundezas do inferno e resgata aquele que grita por socorro, buscando a sua ajuda. Muito cedo, como eu disse, me enfiei na vida do crime, no mundo podre das drogas, dedicado ao tráfico de droga, dedicado ao assalto ao banco. Só no Carandiru eu tive 5 passagens, tive uma no pavilhão 9, 3 no pavilhão 8 e uma no pavilhão 7. Pelas cadeias do estado de São Paulo, tirei mais ou menos uns 18 anos de cadeia, mas tudo que eu passei, tudo que eu sofri, foi por permissão de Deus. Para quê? Para que hoje
hoje eu desse valor a essa graça onde eu me encontro, hoje eu desse valor a esse Deus misericordioso, porque devido a esse lixo ao qual me dedicava, nesse mundo podre qual eu me encontrava, no mês de abril do ano de 1998, por permissão de Deus, eu fui parar atrás das grades de uma prisão novamente. Vou explicar como foi que aconteceu, porque eu levantei um dia de manhã e são passados na minha vida, são coisas que passou, mas eu tenho que estar lembrando de tudo isso, que quando eu lembro do meu passado, eu me fortaleço no meu presente. Quando eu lembro das dores que eu sofri no passado, eu dou glória pela alegria que eu tenho hoje e grudo com mais força nesse Deus misericordioso. E meus filhos acordavam de madrugada chorando muito, eles acordavam de madrugada falando: papai, pelo amor de Deus, paizinho, para com isso, meu pai, vem dormir, pelo amor de Deus, papai. E eu com aquele maldito cachimbo de crack dentro da minha casa, aquele monte de vagabundo dentro da minha casa, aquela fumaceira de droga dentro da minha casa e aquelas crianças dormindo, sabe, a mão de Deus sobre aquelas crianças. Eu sei hoje que a mão de Deus estava sobre meus filhos, porque pela misericórdia de Deus, meus filhos nunca colocaram na sua boca um cigarro, nunca colocaram na sua boca uma bebida forte, nunca. A bebida mais forte que meus filhos bebem até o dia de hoje é café. Essas crianças muito sofreram, muito choraram, vendo o papai deles perdido naquela vida. Era somente eu e 3 crianças em casa. A mãe dessas crianças, não a culpo de jeito nenhum, mas ela não suportando a vida qual eu levava, foi-se embora com outro homem. Eu fiquei sozinho com essas crianças em casa, pois tudo foi os caminhos que Deus tomou na minha vida. Porque se quando eu estivesse dentro de uma prisão, ela estivesse em casa com essas crianças, eu não teria buscado ajuda em Deus, e vocês vão entender o porquê. Certa noite, eu virei à noite usando crack. De manhã, quando eu levantei, meus filhos foram para a escola. Eu olhei para aquela viga, eu levantei, olhei para aquela viga, aquele sofrimento, aquela angústia me tomou, aquele desespero me tomou. Eu falei: só tem uma maneira de eu terminar com o sofrimento dos meus filhos, porque eu só pensava nos meus filhos. Eu via que eu estava acabando com os meus filhos, eu estava acabando com aquelas 3 crianças que estavam dentro de casa comigo. Eu disse: só tem uma maneira de eu acabar com o sofrimento dessas crianças. Eu vou tirar a minha vida, eu vou me enforcar, eu vou pôr uma corda nessa viga, eu vou pôr no pescoço e acaba o sofrimento deles. Aqueles que estiverem ouvindo essa fita, vocês vão entender como Deus é misericordioso. Porque eu procurei dentro da minha casa uma corda para colocar naquela viga. Eu não encontrei uma corda, não encontrei um barbante sequer. E eu vou dizer uma coisa para vocês: eu criava animais, eu criava cavalo. Eu tinha em minha casa 6 cavalos. Agora, vocês já imaginaram uma casa que tem cavalo não ter uma corda? Já imaginaram uma casa que tem 6 cavalos não ter uma corda? Isso é impossível. Mas Deus não permitiu que eu encontrasse nenhuma corda, porque os planos de Deus na minha vida não era esse. Os planos de Deus na minha vida era outro. Eu não tinha entendimento, eu não sabia até então de nada disso. Não consegui achar uma corda, uma crise de choro muito grande me tomou. Eu chorava muito, eu chorava demais. Aí eu levantei e falei: quer saber de uma coisa? Eu vou procurar ajuda. E saí chorando, mas eu chorava muito alto mesmo. Isso era de manhãzinha. Peguei uma perua de lotação aqui no bairro onde eu moro, Jardim Luciana, pois eu tinha visto uma determinada placa que estava escrito lá: Alcoólatras Anônimo. Eu resolvi buscar ajuda naquele lugar. Cheguei lá, estava fechado. Desci até o centro de Franco da Rocha. Tinha uma igreja aberta lá. Não estou aqui para falar de doutrina de ninguém, não estou para falar de religião de ninguém, pois o ensinamento que nós temos na congregação é esse: não falar de medicina, não falar de remédio, não falar de outras doutrinas. Mas o que eu estou narrando aqui é algo que simplesmente aconteceu comigo. Quando eu vi aquela igreja cheia de gente, eu entrei dentro daquela igreja chorando, mas eu chorava muito. Cheguei e sentei lá na frente
Esperava que alguém viesse me falar de Deus, esperava que alguém viesse ouvir o meu lamento. Eu estava com o coração totalmente aberto, buscando, procurando ajuda. Sentei lá na frente, aí veio um jovenzinho, olhou para mim, eu em lágrimas, ele deu um pulinho para cima, deu um tapa na mão, apontou o dedo para mim e me disse assim: R$1.000, você tem R$1.000? Ah, irmãos, quando aquele jovem me pediu R$1.000, eu fiquei muito bravo, um homem chucro, bravo do jeito que eu era. Eu levantei sem parar de chorar. Eu olhei para ele, eu falei: o quê? R$1.000? Você é doido, isso aqui não é igreja de Deus não, rapaz, isso aqui é igreja do capeta. Todo mundo me olhava assustado. Eu falei: você não tem um Deus mais barato aí não? Não precisa ser novo, zero na caixa, pode ser usado, mas você não tem um Deus mais barato aí não? Só tem Deus R$1.000 nessa igreja? Levantei chorando e chorava muito, todo mundo assustado olhando para mim. Eu saí para fora daquela igreja e falei: quer saber de uma coisa? Eu vou buscar ajuda na medicina. Se na medicina não arrumasse ajuda, eu ia na delegacia, eu ia falar com o delegado. Eu queria ajuda, eu estava desesperado, eu não aguentava mais aquela vida que eu levava. Eu estava em prantos, eu só pensava nos meus filhos, como os meus filhos estavam sofrendo, me vendo daquele jeito. Cheguei no hospital, chorando também, entrei lá para dentro, já me passaram, me colocaram lá dentro, o médico olhou para mim, eu chorava, mas eu chorava muito. Olhei para o médico e disse: doutor, doutor, pelo amor de Deus, doutor, me ajuda, doutor, eu estou precisando de ajuda, eu estou dentro de um esgoto profundo, doutor, eu estou dentro dos esgotos do crack, da cocaína, da maconha, eu tenho 3 crianças que dependem de mim, eu estou arrastando essas crianças para dentro do esgoto comigo. Eu falava e chorava, mas chorava e soluçava. O médico olhou para mim assustado. Ele olhou para mim e falou assim: nossa, moço, o seu caso é psiquiátrico. E me mandou para o manicômio de Franco da Rocha, muitos devem conhecer, é um manicômio muito famoso, o manicômio do Juqueri. Pois me mandou para aquele manicômio hospício. E mandado, quando eu cheguei naquele manicômio lá, eu fui sozinho também. Cheguei naquele manicômio lá, aquela fila para passar com a médica, doutora Márcia, que era psiquiatra, aquela fila enorme, mas eu andava para um lado, olhava, chorava e subia, descia chorando. A doutora não estava no consultório, eu chorava e voltava chorando. Quando viram o estado em que eu me encontrava, correram, chamaram a médica. Ela veio, rápido me passou na frente. Eu olhei para ela, falei: doutora, me ajuda, pelo amor de Deus. Tudo isso em prantos. Me ajuda, doutora, eu preciso de ajuda, socorro. Eu sou a viga que sustenta a minha casa. Essa viga está rachando devido ao crack, e essa casa está caindo em cima de 3 crianças inocentes. Me ajuda, pelo amor de Deus. Ela olhou para mim e falou assim: olha, moço, o primeiro passo o senhor já deu sozinho, eu vou ajudar o senhor. E fez a minha guia de internação. Eu fiquei internado no hospício por 15 dias, junto com loucos, aqueles loucos mesmo, loucos que, com o perdão da palavra, come fezes e rasga dinheiro. Rasgar dinheiro eu não vi eles rasgar porque eles não pegavam na mão, mas fezes, eu vi muitos deles comendo, fezes que o cachorro fazia no chão, eles catavam e saíam comendo. Uma sã pessoa, eu estava no meio deles, pelo amor dos meus filhos, tentando me libertar dos vícios das drogas. Fiquei 15 dias, com 15 dias veio um médico e me deu alta. A minha médica até ficou brava com ele, falou: mas como o senhor dá alta para o meu paciente? O senhor sabe se o Mário está bom para ir embora? Ele olhou para mim e falou assim: não, o Mário está bom, não está? Ela olhou para mim e falou assim: senhor Mário, o senhor está bom para ir embora? Eu falei: estou bom. O senhor está bom mesmo? Eu falei: não, estou bom, doutor. Estou bom o quê, irmãos? 15 dias sem crack, acho que eu já estava bom, mas eu queria voltar para casa. Me deram alta. Eu peguei um conjunto daqueles do hospício lá, cheio de carimbo, escrito manicômio, que era um conjunto de calça e de camisa. Peguei aquele conjunto escondido, que não podia levar dali. Eu falei: quer saber de uma coisa? Eu vou chegar em casa, eu vou pendurar esse conjunto de roupa na sala da minha casa.
Quando eu quiser usar o crack, eu vou olhar para ele e nunca mais eu vou usar crack. Oh, ilusão. Cheguei em casa, a primeira coisa, joguei a sacola de roupa para um lado, peguei um baseado de maconha, uma pedrona de crack, misturei e continuei fumando. Parei? Não parei. Continuei do mesmo jeito. Bati em outras portas também. Não vou falar, senão vai prolongar muito, mas procurei ajudas em outros lugares também. Mas não era a hora certa. Até que os tempos foram se passando, até que um dia eu levantei de manhã, eu falei para o meu filho Júnior, meu filho mais velho, isso foi no dia 2 de abril de 1998. Eu falei para ele: Júnior, faz café para os seus irmãos, meu filho, para os seus irmãos ir para a escola. Ele olhou para mim e falou assim: pai, nós não temos café em casa, nós não temos arroz, não tem açúcar, não tem feijão, não tem óleo, nós não tem nada em casa, pai, para comer. Oh, irmãos, para quem estiver ouvindo essa fita, para quem estiver ouvindo essa gravação, aquilo foi uma dor muito grande para mim como pai, pois a única pessoa culpada de não ter o alimento dos meus filhos não era outro senão eu. Porque eu vou dizer para vocês, irmãos, eu nasci numa família abençoada por Deus. Minhas irmãs, meus irmãos não serviam a Deus nessa época. Agora não, agora Deus está chamando. Deus teve a graça e a misericórdia de chamar o meu irmão mais velho nessa graça maravilhosa. A minha cunhada, a esposa dele, já era nossa irmã há muitos e muitos anos, mas Deus fez uma obra linda com ele agora também. Hoje nós sentamos juntos na mesma igreja, louvamos o mesmo Deus e nos abraçamos e nos saudamos com a paz de Deus. Irmãos, as pessoas, eu tenho umas irmãs, a Deise, a Ângela, esse irmão José Antônio, o Décio, que são os irmãos que eu tenho aqui em São Paulo, nunca me abandonaram, nunca me viraram as costas, nunca me criticaram, apesar da vida qual eu levava, nunca me abandonaram, nunca desistiram de mim. Eu creio, as pessoas chegavam para meus irmãos e falavam assim: o Mário é ladrão, o Mário é traficante, o Mário é viciado. Eu tenho certeza que a resposta deles era essa: o Mário é ladrão? O Mário é ladrão. Ele é traficante? Ele é traficante. O Mário é viciado? O Mário também é viciado, mas o Mário, ele é meu irmão. Meu irmão, nunca me abandonaram, nunca me deixaram nas prisões por onde eu passei, e hoje, pela misericórdia de Deus, eles estão recebendo aquilo que Deus deu para eles, que é a alegria de ver o irmão deles totalmente liberto e servindo a Deus. E esses meus irmãos, eles se juntavam, eles traziam cesta básica para minha casa, traziam alimento, e eu naquele desespero, naquela angústia, quando eu não tinha dinheiro, aquele desespero pelo crack, eu pegava aquele alimento, pegava arroz, feijão, óleo, punha tudo numa sacola e levava para trocar por crack. Pois quando meus filhos falaram que não tinham o que comer, aquilo doeu em mim. Eu falei para ele: filho, o pai está saindo para roubar, meu filho. O pai só não vai voltar para casa se eu for preso ou se eu for morto pela polícia. Se eu não for preso nem morto pela polícia, eu vou voltar com alimento para vocês. E saí desesperado, fui fazer um assalto no supermercado Carrefour, no bairro do Limão, o supermercado Carrefour que tem ali na Marginal, no bairro do Limão. Quando eu estava praticando o assalto, chegou a polícia, eu fui preso em flagrante, fui para a delegacia, 3 crianças em casa sozinhos, sem ter o que comer. Uma menina na época com 10 anos, o outro com 12, uma menina com 9, outro com 10 e o outro com 12 para 13 anos, dentro de casa sem ter o que comer. E o pai dentro de uma prisão. Mas hoje eu sei que foi Deus que me colocou dentro dessa prisão para fazer uma obra linda, uma obra de misericórdia na minha vida. Por que eu sei que foi Deus? Porque eu fui preso
no dia 2 de abril de 1998. Nesse dia também estava sendo preso um traficante de cocaína da região da Zona Norte ali, que me conhecia. O nome dele era Dinho, e a gente se conhecia. Quando ele me viu, ele olhou para mim e falou assim: Baru, o que você está fazendo aqui, Baru? Eu contei para ele o que tinha acontecido, ele não me falou nada. Era numa terça-feira. Na quarta-feira era dia de visita, a esposa dele foi visitá-lo. Ele me chamou e falou assim: Baru, vem cá, como é que faz para chegar na sua casa, lá em Franco da Rocha? Eu falei: como? De trem, de avião, de navio, de ônibus, de quê? Ele falou assim: não, de carro. Faz um mapinha para mim, como chegar na sua casa. Eu sem entender nada, fiz um mapinha para ele, entreguei para ele. Ele chegou para a esposa dele e falou para ela assim: quando você sair daqui dessa visita, você passa no supermercado, faz uma compra e leva nesse endereço. Nessa casa tem 3 crianças que estão sozinhos. Eles não têm o que comer. Leve esse alimento para eles. Fala para eles que o pai deles está bem. E quando você voltar na próxima visita, traga notícia dessas crianças. Aquela mulher saiu dali, fez uma compra na época de uns R$200 e trouxe aqui na minha casa em Franco da Rocha. Hoje Deus me mostrou o que Ele quis dizer com isso. Deus me disse dessa maneira, só que eu não entendia: eu vou te pôr dentro de uma cadeia para fazer uma obra linda na sua vida, mas os seus filhos não vão passar fome, porque eu vou mostrar para você que eu sou Deus na sua vida e sou Deus também na vida deles. De dentro de uma prisão, Deus preparou alimento para os meus filhos na minha casa. Irmandade, quando o alimento chegou na minha casa, eu já fiquei mais acomodado. Meus filhos sabiam cozinhar, eu já fiquei mais acomodado. Tudo a droga que vinha eu estava usando, tudo que vinha eu estava... Não entrei naquela rotina de novo da cadeia. Mas nessa hora eu sei que Deus lá no céu olhou para seu filho Jesus Cristo e disse assim: olha, meu filho, ele se acomodou. Vamos apertar ele mais um pouquinho. Vamos apertar. Jesus Cristo respondeu: sim, Pai, vamos apertar. Irmãos, nessa hora Deus me colocou frente a frente com o adversário. No dia 20 de abril de 1998, frente a frente com o adversário mesmo, moleque novo, sabe esses meninos de Irmandade que fumam um baseado de maconha, põe um revólver na cintura e fica todo cheio de si, iludido com esse mundo aí fora, cheio de ilusão, sabe, com uma venda nos olhos, todo cheio de prepotência. Pois eu estive de frente com um desse, para vocês verem que é o adversário puro. O apelido desse menino, o apelido desse jovenzinho é Capeta. Olha o apelido dele, é o nome do adversário mesmo. Ele olhou para mim, eu estava trancado no meu xadrez, ele no xadrez dele. Ele olhou para mim e falou assim: aí, tiozinho, e essa pinta que o senhor tem na cara aí, hein? Eu olhei para ele e falei: como é que a Capeta pinta na cara? Porque, irmãos, quem estiver ouvindo essa gravação, saiba que quem tem pinta feita de tatuagem na cara, que passou por dentro dos presídios, e essa pinta foi feita dentro dos presídios, é porque são pessoas que foi usado como mulher pelos presos. E ele quis dizer que eu era isso. Eu falei para ele: o que, Capeta? O perdão da expressão, Irmandade, mas foi como eu falei para ele. E eu falei: olha, Capeta, aonde eu passei pelado, Capeta, você não passa vestido, rapaz. Onde eu passei no inferno, rapaz, você não passa não. Que conversa é essa de pinta na cara, rapaz? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Hoje é 20 de abril, hoje não vai abrir o xadrez, amanhã também não, porque dia 21 de abril é feriado. Irmandade, no dia 21 de abril, quem está numa correcional, é um feriado nacional. O preso não sai para fora do xadrez para tomar o banho de sol, e também não se cumpre o alvará de soltura. Para quem não sabe o que é um alvará de soltura, eu explico. É um documento assinado pelo juiz determinando a liberdade de um preso. Por que não se cumpre esses documentos no feriado? Porque não tem um juiz trabalhando nesse dia.
não tem também um oficial de justiça trabalhando nesse dia. Nem o juiz para assinar o alvará e nem o oficial de justiça para pegar esse alvará no fórum e levar até a prisão para que seja cumprida essa liberdade. Portanto, é impossível pela justiça e a lei da terra de se cumprir um alvará de soltura no feriado. E o meu problema seria resolvido no dia 22 de abril, porque no dia 21 de abril nós nos encontraríamos no pátio da prisão. E, irmãos, qualquer que fosse o resultado dessa peleja, prejudicado ia ser os meus filhos, Irmandade, ia ser os meus filhos, porque se eu conseguisse levar melhor, eu ia matar ele, ia vir um monte de cadeia para mim, eu calculava mais ou menos uns 8 anos de prisão para mim, um homicídio que eu ia assinar, e se eu não matasse ele, eu seria o morto. Qualquer que fosse o resultado dessa peleja, prejudicado essas 3 crianças. Irmandade, eu vou dizer uma coisa para vocês: Deus não erra, Deus sabe onde é a ferida de cada um, Deus sabe onde é o ponto fraco, onde é a dor de cada um, para que na hora Ele cutuque e faça uma obra. E Deus sabia, irmandade, que a minha dor, o meu ponto fraco, a minha tristeza, o meu desespero, eram os meus filhos, 3 crianças que estavam em casa sozinhos e o papai deles dentro de uma prisão. Quando eu lembrei dos meus filhos, eu fiquei desesperado. Eu virava para um lado, eu virava para o outro. Eu já tinha ido no banheiro, já tinha arrancado 2 facas que nós tínhamos escondido no banheiro. Eu estava deitado em cima dessas 2 facas, em cima da minha cama. O que era minha cama? Folhas de jornal e papelão. Irmandade, eu lembrei dos filhos, eu fiquei desesperado, eu virava para um lado, eu virava para o outro, preso nenhum ouviu falar nada, porque para eles era como se eu estivesse dormindo. Eu também não sabia o que estava acontecendo comigo, eu achei que eu estava tendo um sonho, não entendia nada de doutrina, de religião nenhuma, de igreja nenhuma, nunca entrei dentro de uma igreja evangélica, nunca, não entendia doutrina nenhuma, pelo contrário, eu estava atolado mesmo até o pescoço, eu era capacho, tapete do adversário, pois eu era também ogã de candomblé, eu estava envolvido também dentro do mundo do candomblé, dentro do mundo da feitiçaria, mas eu não sabia doutrinas de religião nenhuma, irmandade. Irmandade, eu virava para um lado, eu virava para o outro, eu achei que eu estava tendo um sonho, sem abrir a boca, somente com o meu pensamento e o meu coração, eu disse dessa maneira: só Deus pode dar um jeito na minha vida agora, mas ninguém pode me ajudar nesse momento. Irmandade, quando eu disse essas palavras, o Senhor me arrebatou daquele xadrez, Deus me levou num lugar tão bonito, num lugar tão especial. Eu me vi naquele lugar bonito, irmandade, aquele lugar gostoso, uma paz muito grande naquele lugar. Foi quando de repente eu ouvi uma voz forte, firme, eu só ouvi uma voz que me disse dessa maneira: o que você precisa está atrás dessa porta, bata que ela abrir-vos-á. Eu olhei para trás e vi uma porta, essas portas grandes, 2 folhas, cor de ouro, sabe? O irmão aqui da minha comum, ele falou para mim, ele é pedreiro, ele falou assim para mim: irmão Mário, essa porta, o nome dessa porta é porta balcão, que é aquelas portas de varanda. Hoje, irmãos, hoje eu sei que não tem nada de balcão na porta que eu vi. A porta que eu vi é a porta da misericórdia de Deus. E eu sei que o nome dessa porta não é balcão, o nome dessa porta é Jesus Cristo. Sei também que para nós chegarmos ao céu e recebermos tudo aquilo que o Senhor nos promete, se formos fiel nessa terra, temos que passar por essa porta, e o caminho que leva a essa porta, ele é estreito, ele é apertado, ele é cheio de barreiras, ele não é fácil de seguir. Mas, irmãos, tem barreira, tem tropeço, tem espinho, tem montanha, mas tem alguém que nos ajuda a atravessar esse caminho. Irmãos, se nós perseverarmos e chegarmos até essa porta, atrás dessa porta tem alguém com os braços abertos nos esperando. Irmandade, quando eu vi aquela porta, eu saí correndo, irmandade. Eu cheguei naquela porta, eu dava soco, eu socava aquela porta, e eu gritava: socorro, socorro, abre a porta, eu preciso de ajuda. Eu só pensava nos meus filhos, eu não pensava em mais nada. Aquela porta se abriu, um clarão forte bateu nos meus olhos,
aquela voz que tinha falado do lado de fora comigo, falou do lado de dentro daquela porta e me disse dessa maneira: entra, senta e vamos conversar. Eu não sabia conversar, eu era um homem ignorante, eu só falava na gíria, mas eu sabia que eu estava falando com Deus nessa hora. Irmandade, Deus fez comigo, não por jamais comparando, mas que todos entendam as passagens da Bíblia que Deus fez na minha vida. Deus fez comigo como fez com Paulo. Porque na minha casa, Irmandade, nunca ninguém bateu na porta da minha casa, nem esse povo que bate de porta em porta, nunca bateram na porta da minha casa, pois a porta da minha casa era ponto de venda de droga, sabe? Nunca ninguém parou para me falar de Deus, me anunciar graça, nada disso, Irmandade. Quem me mostrou Deus foi o próprio Deus. Ele fez comigo como fez com Paulo. Irmandade, eu não sabia conversar, eu era um homem ignorante, mas eu sabia que eu estava falando com Deus. Olha como eu falei com Deus. Hoje, jamais eu falo com Deus dessa maneira. Hoje não. Hoje eu me prostro perante Ele. Hoje eu me humilho, eu me fecho os meus olhos. Eu me desligo da terra. Eu levo meu coração, meu pensamento ao céu para falar com Ele. Mas naquele dia não foi assim. Eu não tinha entendimento, mas Deus, pela sua misericórdia e Irmandade, entendeu o que eu estava falando com Ele. Olha como eu falei com Deus, eu estava desesperado, eu só pensava nos meus filhos em casa. Eu disse assim: olha, Deus, você é forte mesmo? Você realmente é um Deus poderoso mesmo? Se você é, cara, então me mostra, que eu quero ver, cara. Me dá uma oportunidade. Tira eu daqui desse lugar. Deixa eu voltar para minha casa. Deixa eu terminar de criar os meus filhos. Eu não pensava em mais nada. Eu só pensava nos meus filhos em casa. Eu disse: Deus, tira eu daqui, cara. Deixa eu voltar para casa. Deixa eu terminar de criar os meus filhos. Se você deixar eu voltar para minha casa. Perdoa, Irmandade, perdoa. Mas se o Senhor deixar eu voltar para minha casa e terminar de criar os meus filhos, eu vou fazer um trato com você. Oh, irmão, Deus que nós servimos é Deus de trato, Deus que nós servimos é Deus de rolo. Não, Ele não é, mas eu não tinha entendimento. Eu disse: eu vou fazer um trato com você, cara. Deixa eu voltar para minha casa, deixa eu terminar de criar as minhas crianças, que eu vou trocar os meus revólver pela sua palavra. Eu não sabia o que era a palavra de Deus. Eu disse para Deus que eu ia parar com aquela vida errada que eu levava. Eu disse para Deus que eu ia me abraçar com Ele com todas as forças, que enquanto eu fosse vivo na face dessa terra, que na minha vida e na vida dos meus filhos, seja feito somente a sua vontade e nada mais. Aquela voz me respondeu dessa maneira: eu vou mostrar para você que eu sou forte, sim. Vou mostrar para você que eu sou um Deus poderoso, sim. E pela fé, a humildade, a sinceridade que eu estou vendo no seu coração, eu vou te mostrar coisas que você não me pediu. Eu vou mostrar para você que a minha misericórdia é imensa. Eu vou mostrar para você que o meu amor por você não tem tamanho. Oh, irmãos, eu não pedi para Deus me mostrar misericórdia nem amor. Eu pedi para Ele me mostrar força e poder. Pois Ele me mostrou força, poder, misericórdia, amor, benevolência. E muito, muito amor. Que quando Ele me disse aquelas palavras, eu acordei. Acordei, me vi novamente naquele xadrez. Veio a noite, eu dormi. No outro dia eu não me lembrava de mais nada, dia 21 de abril. Foi como se eu tivesse tido um sonho, não me lembrava de mais nada. Foi quando o carcereiro entrou no pátio da prisão para tirar o lixo para fora. Era um pátio mais ou menos de uns 4 por 10, mais ou menos.
pátio, eram uns 4 por 10. E ele entrou no pátio, era 4 xadrez, entrou para tirar o lixo do xadrez, porque nesse dia só o lixo sai para fora. Ele parou na porta do meu xadrez, abriu a porta, e o procedimento é o seguinte: um preso vai no banheiro, pega o saco de lixo, põe no pátio e volta para dentro e ele tranca o xadrez. Pois ele abriu o meu xadrez, olhou para mim deitado na minha folha de jornal e papelão, olhou para mim, nem meu nome ele falou. Ele falou assim para mim: você aí, levanta, sai para fora. Eu levantei. Quando eu ia sair para fora, os presos falaram para mim: Baru, já que você vai sair para fora, então já leva o lixo. Irmãos, eu tenho um prazer muito grande de explicar para quem estiver ouvindo essa gravação, que Baru é o nome que eu tinha quando eu era lixo. Baru era o nome pelo qual eu era conhecido no sistema penitenciário, quando eu era podridão dos esgotos do mundo. Porque hoje, pela misericórdia, somente pela misericórdia de Deus, perante a Irmandade, o meu nome é Irmão Mário. E perante a sociedade, hoje eles me chamam de Senhor Mário. Os presos falaram: Baru, já que você vai sair, leva o lixo. Eu fui no banheiro, peguei o saco de lixo. Eram 2 sacos de lixo. Era um saco de lixo carregando outro saco de lixo. Não tenho vergonha de dizer, é o que eu era, puro saco de lixo, puro lixo. Mas eu não sabia que um desses 2 sacos de lixo estava sendo reciclado por Deus. Era Deus mostrando o seu amor, a sua misericórdia, como o seu poder é infinito e o seu amor é grande. Porque quando eu coloquei o lixo por lá de fora, ele trancou a porta do meu xadrez, não deixou eu voltar para dentro do xadrez mais, e foi abrir o xadrez do lado onde morava o outro rapaz, o qual nós ia se destruir no outro dia, no dia 22 de abril. Assim que abrisse o xadrez, sairíamos armados com nossas facas. Um ia tombar morto, o outro ia assinar um homicídio. Ele foi abrir o xadrez, até então não sabia o que era. Eu estava achando que era para ir para os cavaletes, aquilo que a turma chama de pau de arara. Não vou nem explicar para vocês como é um pau de arara, mas só de explicar vocês vão sentir dor. Mas é muito triste, é muito choque, é muita palmatória, é muito triste. E eu estava achando que era pau de arara. Eu já estava preparando o couro, falei: meu Deus, é pau de arara, já para preparar o lombo para apanhar. Mal sabia eu o que Deus estava preparando para mim naquela hora. Pois quando ele começou a abrir o xadrez do rapaz do lado, ele parou, olhou para mim, falou assim: é tiozinho, um carcereiro mais jovem do que eu, né? Olhou e falou: é tiozinho, que interessante, não? O senhor entrou em cana no meu plantão e está indo embora no meu plantão. Eu falei: como é, chefão, indo embora? Ele falou: é, o senhor vai embora hoje. O senhor não esteve no fórum ontem? O senhor não falou com o juiz ontem? Eu falei para ele: eu não, chefão, eu não estive no fórum não falei com o juiz nenhum. Hoje, hoje eu sei que um dia antes eu falei com o juiz, mas eu falei com o juiz dos juízes, até então eu não sabia. Eu falei com o juiz dos juízes. Ele olhou para mim assustado, falou: você não foi no fórum, você não falou com o juiz? Eu falei: eu não. Ele falou: como não, rapaz, que isso? Se eu cheguei agora na minha troca de plantão e o seu alvará de soltura está em cima da minha mesa. Irmandade, o meu alvará de soltura está dentro da minha bolsa. Para quem não sabe o que é um alvará de soltura, eu explico. É um documento assinado pelo juiz determinando a liberdade de um preso. O meu alvará de soltura está dentro da minha bolsa. Todas as vezes que Deus me dá a graça de contar a obra na igreja, eu tiro esse alvará, eu mostro para a Irmandade, para que o nome de Deus e a glória de Deus seja glorificado na terra. Irmandade, teve juiz, eu encontrei, novinho de batizado, eu encontrei com um juiz de direito e um promotor público na congregação da Lapa, aqui no estado de São Paulo. Porque no meio do povo de Deus nós temos juiz, delegado, policiais, civis, militares, temos advogado, temos promotor público, nós temos delegado, nós temos empresário, nós temos operário, porque, Irmandade, a misericórdia de Deus alcança qualquer um que buscá-la de puro e sincero coração, independente de cor, raça, situação financeira ou profissão. Buscou a misericórdia de Deus, encontra. E eu encontrei, Irmandade, um juiz de direito e um promotor público na congregação da Lapa. Quando terminou o culto lá fora, o juiz chegou para mim e falou assim: irmão Mário, a paz de Deus. Eu falei: amém, irmão, contente, Irmandade. Até então não sabia que ele era juiz nem promotor, o outro. Falei: irmão, deixa eu ver o alvará do irmão.
não por não crer, pelo amor de Deus, ele foi taxativo. Eu creio de alma na obra que Deus fez na sua vida. É que eu quero ter o prazer de pegar essa obra maravilhosa na minha mão. Eu quero ver qual foi o juiz que assinou o seu alvará, quem deu a sua liberdade. Porque no meu alvará, Irmandade, está escrito bem grande, está assinado embaixo: cumpra-se aos 21/4/98, cumpra-se em 21 de abril de 98. Eu pergunto por mera formalidade, porque eu creio que aqueles que estão ouvindo essa gravação creem de alma nos milagres, no poder e na misericórdia de Deus. Mas eu pergunto, qual foi o juiz que foi no dia 21 de abril, num feriado nacional, num fórum fechado, assinar o meu alvará de soltura? Qual foi o oficial de justiça que foi pegar esse alvará de soltura e colocar na mesa do carcereiro para que eu viesse embora para a rua? Pela misericórdia de Deus, Deus fez comigo também, como fez com Pedro, não comparando, como eu já disse, mas para que todos entendam. Porque, Irmandade, no dia 21 de abril, Deus quebrou os cadeados de uma cadeia e me deu uma liberdade material para servi-lo em espírito e em verdade na congregação cristã. Pois, Irmandade, o Deus que nós servimos, Irmandade, Ele é cheio de misericórdia, cheio de amor. Irmandade, por que Deus fez comigo como fez com Pedro? Porque o Deus que nós servimos é o Deus que quebrou o cadeado de cadeia para Pedro no passado, quebrou o cadeado de cadeia para Mário no presente, e vai continuar quebrando o cadeado de cadeia, seja cadeia material ou cadeia espiritual, para Pedro, Mário, Antônio, José, Joaquim, Rosângela, Suzana, Margarida, todos aqueles que estão nas garras do inimigo, que é uma cadeia espiritual, e buscar a misericórdia de Deus. Ele está pronto para quebrar os cadeados, Irmandade. E Deus me pôs para fora de uma prisão para servi-lo, e deu a liberdade que os meus filhos e aqueles que me amam mais necessitavam. Pois pela sua misericórdia, o Senhor me sacou de dentro dos esgotos, dos vícios, da cocaína, do crack, da maconha. Eu não podia ficar 2 dias sem usar as drogas. Eu tremia, eu quebrava tudo dentro da minha casa. Eu tremia demais, meus filhos choravam: papai, se controle, o senhor está nervoso, papai. Eu quebrando tudo dentro da minha casa devido à abstinência. Irmandade, olha que vocês não podem ver, mas, Irmandade, mas eu estou com minha mão esticada aqui, Irmandade. Hoje eu não tremo mais. Hoje eu sou um homem totalmente liberto de droga. Não tremo. Por falta de droga, não. Tremo quando Deus visita a minha alma. Só que essa tremedeira eu quero tê-la comigo pro resto da minha vida. Irmandade, eu saí, comecei a congregar. 19 dias após, eu fui assistir ao primeiro batismo que eu fui assistir da congregação cristã. Deus teve misericórdia de 26 almas, e uma dessas 26 almas está aqui fazendo essa gravação para que todos ouçam. Deus me chamou na sua graça, me lavou no sangue de Jesus Cristo, perdoou os meus pecados e me disse dessa maneira: agora você vai trabalhar, vai fazer a sua parte, porque eu fiz a minha. Irmandade, para vocês verem como Deus é misericordioso. Com 2 meses que eu tinha obedecido a Deus, Deus fez comigo também quase como fez com Jó. Porque Deus permitiu que o inimigo entrasse na minha carne de madrugada. 2 horas da madrugada, aquela vontade de usar o crack. Eu virava para um lado, eu virava para o outro, aquela vontade de fumar crack. O inimigo falava na minha orelha: vai lá, pega uma pedra de crack, fuma que você melhora. Deus falava no meu coração: levanta, meu pequenininho, dobra o seu joelho e clama pela minha misericórdia. Foi uma luta, Irmandade. Eu virava para um lado, eu virava para o outro, Deus falando no meu coração e o diabo falando na minha orelha. Por isso que eu aconselho ninguém ouvir o que é falado no seu ouvido, porque o inimigo, ele é astuto. Se você não está na comunhão e não tem o dom de discernir, ele vem com palavras macias e melodiosas no seu ouvido. Você pensa que é Deus que está falando com você, e não é. Vai e faz, dá tudo errado que ele mandou fazer, mas foi Deus que mandou, e não foi. Agora o coração bateu, o coração palpitou. Seu coração bateu como seu coração está batendo agora. Seu coração palpitou como seu coração está palpitando agora. Seus olhos encheu de lágrimas como seus olhos estão enchendo de lágrimas agora. Então pode fazer que é Deus que está mandando, porque no coração daquele que serve a Deus, o inimigo não entra. Ele entra nos olhos, ele entra no ouvido, ele entra na mente, mas no coração ele não entra. Com muita luta eu me levantei. O inimigo achou que eu ia lá pegar uma pedra de crack e fumar. Irmandade, caiu o cavalo, caiu o cavaleiro, o castelo do capeta caiu, o inferno virou de cabeça para baixo, o capeta deu piruleta no inferno, porque quando eu caí de joelho na beira da minha cama, que eu abri a boca para orar, o Senhor me selou
com a promessa no dom de línguas. Irmandade, vou dizer uma coisa para vocês. O inimigo catou a sacolinha dele e falou: o quê? Aqui não dá para mim não. Correu de volta para o inferno. E todas as vezes que ele se levantou, ele bateu num rochedo, um paredão na minha vida chamado Jesus Cristo. Eu também, irmandade, tinha muito medo quanto ao futuro dos meus filhos, que muitos falavam para mim: Baru, filho de peixe, peixinho é, seus filhos vai ser tudo ladrão, traficante e drogado como você é hoje. Hoje eu agradeço a Deus que filho de peixe, peixinho é, porque eu e o meu peixinho, nós nadamos na mesma água, em busca da salvação da nossa alma, água pura e cristalina que é a palavra de Deus, e nadamos na mesma direção, que é em busca da salvação da nossa alma. Outros falavam: você não tem jeito, pau que nasce torto, morre torto. Aí já é mentira, que até o pau que nasce torto, se buscar a misericórdia de Deus, ele encontra e desentorta. Portanto, eu peço no amor de Deus, que pela misericórdia de Deus, na vida de cada um que estiver ouvindo essa gravação, que não tenha um pau que é torto, mas se porventura tiver, irmão, irmã, papai, mamãe, esposa, filho, filhinho, filhinha, não deixa de buscar a misericórdia de Deus. Não vamos criticar esses pau que está torto aí fora, um vizinho. Não vamos criticá-los, não vamos tacar pedra neles, não vamos julgá-los, não. Vamos cair de joelho, vamos orar a Deus, vamos buscar a misericórdia de Deus em favor desses pau que está torto aí fora, para que Deus tenha misericórdia dele, como teve misericórdia de mim, irmão Mário, para que esses pau que está torto aí fora tenham o mesmo privilégio que hoje eu também tenho, porque eles têm o prazer na vida em servir a Deus que hoje eu também tenho. Não vamos criticá-los, não. Eu tinha muito medo de ver os meus filhos dentro de uma FEBEM, dentro de uma penitenciária, dentro de uma viatura, como tantas vezes meus filhos me viram. Mas Deus, pela sua misericórdia, me deu a honra e o privilégio, pois eu como pai, eu me sinto honrado e privilegiado. Me deu a honra, me deu o privilégio de ver os meus filhos, meu filho mais velho sentado no banco dos músicos, louvando a Deus com seu instrumento. Me deu a honra de ver o meu filho sentado no banco dos músicos, louvando a Deus com seu instrumento, pois o meu filho toca violino. Hoje ele já não toca mais violino, ele parou de tocar. Por quê? Porque eu tive o prazer de ver essa criança que chorava como auxiliar de jovens. Eu tive o prazer de ver ele como instrutor da música. Deus pegou essa criança, mandou para o estado da Bahia, lhe preparou uma esposa, lhe preparou 2 filhinhas, e pela misericórdia, somente pela sua misericórdia, colocou ele diante de um povo no ministério de cooperador do ministério oficial, irmandade. Hoje é um prazer muito grande. Eu pego o relatório como qualquer um pode pegar e vai lá: estado, Bahia, cidade, Jiquiriçá, bairro Carneiro Rocha, cooperador Mário Luiz Rosa Júnior. Esse é o meu filho. Essa bênção que Deus deu na minha vida é o meu filho, irmandade. Está lá na Bahia servindo a Deus diante de um povo. Eu também peço para todos que estiverem ouvindo essa gravação, para que em suas orações peça para que esse Deus misericordioso conserve a mim, conserve aos meus filhos forte nesse caminho santo e maravilhoso, o qual ele me deu a honra e o privilégio de pertencer, pois eu achava que eu jamais seria digno nem merecedor de um dia pertencer a esse corpo santo, que é esse corpo do povo de Deus, irmandade. E eu também, irmandade, peço, irmandade, para que vocês, irmandade, em suas orações, peça para que esse Deus seja sempre presente na minha vida e na vida dos meus filhos. E também eu deixo para aqueles, principalmente para os jovens, mas serve para todos, mas principalmente para os jovens. Jovem, você que teve o privilégio de nascer num lar cristão, o privilégio de estar nessa graça, o privilégio de estar neste caminho santo, não conheceu a podridão do mundo lá fora. Jovem, deem valor aos conselhos dos seus pais em suas casas, deem valor aos conselhos de sua mamãe.
Deem valor aos conselhos que saem de lá de cima, do púlpito atrás da tribuna. Deem valor à palavra de Deus. Deem valor a este caminho santo a qual vocês se encontram. Não tenham o desejo de conhecer a podridão do mundo lá fora. O inimigo vai falar na sua orelha. O inimigo vai querer te mostrar que o mundo lá fora é cheio de coisas boas, mas não é. É tudo ilusão. Dê valor a essa graça maravilhosa. E nas suas orações, quando você estiver orando também, peça para que Deus pega todas as crianças na face da terra, não somente as crianças que nasceram e estão crescendo no meio do povo de Deus, pois tem aquelas que não nasceram e não estão crescendo no meio do povo de Deus. Muitas crianças nascendo no meio das Cracolândia, num mundo de dor, num mundo de sofrimento, num mundo de droga, num lar sem paz. Vamos orar por todas essas crianças também. Deem valor. Quem está falando não é alguém que ouviu dizer, porque me falaram, porque me disseram que lá fora é assim. Não, eu senti na pele, eu conheci o mundo lá fora, eu sei o que é a podridão do mundo lá fora. Portanto, deem valor a essa graça, e deem valor a essa graça mesmo. Agora, como eu disse, aqueles que estiverem ouvindo essa gravação, mas tiver alguma dúvida, que a fé é pouca e não creem, e quiser tirar a dúvida e comprovar a veracidade desta obra, eu estou aqui. Mari Luiz Rosa, Jardim Luciana, município de Franco da Rocha, estado de São Paulo, telefone 48196017, DDD 11, e o WhatsApp 97961-5273. Hoje eu digo, eu tenho o prazer de pertencer a esse corpo santo, que é o corpo da Congregação Cristã do mundo inteiro. Não digo Congregação Cristã no Brasil, pois sou um membro da Congregação Cristã no Brasil, porque eu estou no Brasil, mas eu sou um membro da Congregação Cristã no mundo inteiro, no Japão, na China, nos Estados Unidos, na França, em Portugal. Somos servos de Deus em qualquer lugar do mundo que chegarmos, nós somos um servo de Deus. Portanto, fica aqui essa obra gravada. É um prazer muito grande que eu tenho de deixar essa obra gravada para todos aqueles que ouvi-la. Creiam que no céu tem um Deus misericordioso, tem um Deus poderoso, tem um Deus cheio de amor. O amor dele é tão grande, mas tão grande, que mandou seu Filho único na terra para sofrer, padecer, ser lancetado, tomar vinagre quando teve sede, usar coroa de espinhos, ser açoitado e pregado no duro madeiro da cruz, pelo amor das nossas almas. Vocês querem uma prova de amor maior que essa? Portanto, eu agradeço a esse Deus pela força a qual Ele me deu de colocar essa gravação no áudio, fazer essa gravação, e vou mandá-la para que todos saibam que no céu tem um Deus poderoso. Eu agradeço a Deus e peço que todos que estiverem ouvindo essa gravação fiquem com a paz de Deus em seus lares e em seu coração. Deus seja louvado. Amém.